Tem sido muito difícil, complicado. Nós passamos os momentos, assim, esses últimos momentos com ele muito triste, sabe? Ele muito mal. Saber da notícia, né, quando o médico chamou para conversar lá na UTI, que o caso dele era muito grave, que tinha comprometido quase todo o coração dele, que estava só com 30%. Ali já começou, sabe, o fim mesmo. Meus filhos também estão todos sofrendo demais. A gente já havia vindo sofrendo há um tempo, né? Mas agora na reta final foi muito doloroso. Está sendo muito complicado, muito difícil. A perda dele não está fácil. A gente não... Está difícil de aceitar a perda dele agora, viu? Sim, ele foi vítima. Ele foi vítima porque uma pessoa humilde chegar a ter uma votação tão expressa como ele teve, e ali já começou, né? Chegar tão alto, igual ele chegou, vamos dizer assim, passando por cima, né? De várias pessoas aí que se achavam superior e não conseguiu chegar no nível que ele chegou. Então, foi perseguição política, sim. Sim, eu lembro de duas. Então eu vou esclarecer tudo, igual eu falei que vou esclarecer, quero esclarecer tudo, quero tirar todas as dúvidas, né? Até mesmo ele não tá aqui mais para fazer isso, né? Então, assim, eu como esposa tomei a liberdade e quero falar. A primeira proposta foi uma confraternização na casa do senhor Gilmar Cacheta. O senhor Gilmar convidou ele para ir lá. Aí lá estavam as autoridades, né, os coronéis lá, do lado político deles. E pressionando o Marcos para votar na chapa deles, para eles ganhar, para a chapa deles acompanhar o atual prefeito. O atual prefeito que ganhou, né? Aí a segunda foi na minha casa, que foi o vereador Ezequiel e o atual assessor dele, o Campos, Coronel Campos. Sentaram lá no banco na minha casa para fazer proposta para ele, que ele teria liberdade de 2 cargos. Ele poderia escolher qualquer um dos cargos para mim ou para outra pessoa, para atuar, né, junto com eles. Só que o Marcos não aceitou, de forma alguma. O Marcos manteve a palavra, manteve a sua posição e seguiu firme, firme e forte. É o que ele falou, que ele não trairia o lado dele, quem apoiou ele, os eleitores dele, que ele jamais faria isso. E isso que eu quero, sabe, esclarecer, porque eles foram na minha casa, lá em casa, sentaram lá na minha sala para fazer essa proposta. E o Marcos não aceitou. Então foi aí que começou a derrota, a perseguição. Já tinha começado lá atrás, mas aprofundou aí, antes da tomada de posse. Houve alguns encontros, mas como o Marcos não apoiou eles sempre deixavam o Marcos de lado, né? Teve 2 vereadores que eles sabem quem é que eu estou falando, que eles sabem, né, quem são eles. Eles marcavam para ir lá no gabinete do prefeito, só que na hora H, na hora de ir lá, comparecer lá na prefeitura, fazer, sabe, as demandas, eles sempre falavam pro Marcos, hoje não vai dar, não vai dar. Mas só que eles sempre tiravam ele fora, sempre, sabe? Mas o Marcos foi um vereador, sabe, que ele não desistia. Ali ele não tinha hora, ele mandava mensagem no celular do prefeito, ele corria atrás, ele ia sozinho mesmo, porque é igual ele não dependeu deles para nada, que ele não entrou no jogo político deles, não entrou. A política dele era dependente, era ele e ele só, e nós familiares, sabe? Então tudo isso, assim, de conversar com o prefeito, de ir atrás, ele ia sozinho, porque quando era para ir a turma junto, ele sempre barrava ele.
Não, ele não compareceu no velório, não me mandou nenhuma mensagem de sentimentos, nem para mim, nem para meus filhos, nem para familiares. Foi muito difícil saber da notícia, né? Até porque eu tinha acabado de sair fazer uma cirurgia muito complicada, de emergência, eu estava muito fraca. Aí ela aproveitou do quadro, que é onde eu levava o Marcos todos os dias na câmara. Eu entrava ali dentro da garagem, deixava ele perto do elevador, porque eu já não conseguia mais caminhar, não conseguia dirigir assim, sabe? Aí eu levava ele todos os dias lá dentro do gabinete e trazia de volta. Para mim foi uma surpresa quando eu fiquei sabendo, mas eu já não duvidava da índole dela, não. Eu já sabia que ela não era uma pessoa assim, que era uma pessoa de confiança. Eu não confiava nela. Ela não me recebia, nem eu, bem recebido lá dentro do gabinete. Então ela tramou isso aí. Foi no período que eu afastei, que eu não estava levando ele para o gabinete. Ela aproveitou essa ocasião para fazer a denúncia. E o pior de tudo, que ela mandou uma mensagem no celular dele falando que ela estava com infecção no útero, que ela estava no médico. Mas no momento que ela mandou essa mensagem para ele, ela não estava no médico. Ela estava na delegacia fazendo a denúncia contra ele, sabe? Para aproveitar o momento frágil que estava passando em nossas vidas. Aquele momento assim que ela pensou que ele ia ficar de pé e mão quebrada, que eu iria largar ele, que eu ia chutar o pé no balde. Só que eu sabia que era tudo mentira, tudo. Não tinha nada verdade. Aquilo ali, ela só fez assim, a família unir, crescer. Ela pensou que estava derrotando, pensou que estava me enferruando. Não, ela só estava me fortalecendo. Eu sou uma mulher guerreira, sou uma mulher de pulso, sabe? Ele confiava nela. Ela foi lá sacar os R$500. Os R$500 que ela fala que pegou dele do motel. Só porque ela não conta, né? Que ela foi dirigindo o carro, que ela entrou dentro do motel, que ela que ficava tirando palavras da boca dele. Aproveitou o momento de fragilidade e usou. Ah, sua esposa está operada, tal, você fica comigo agora. Separa dela e fica comigo, que eu te amo, tal. Chegou, sabe? A tirar muitas palavras, falar muitas coisas assim, tirar palavras da boca dele. E até mais. Aí quando ele falou para ela que não me negaria nunca, que eu era a mãe dos filhos dele e que nós estávamos muito unidos, ela foi e fez a proposta dos R$50 mil. Isso aí eu falo e aprovo. Tem o áudio dela falando da proposta dos R$50 mil. Tem o áudio gravado, está no processo, está no arquivo do processo. Isso aí pode ter certeza que a família vai colocar isso aí para a população patense ver tudo, ficar ciente disso aí por dentro, porque o pessoal julgou muito Marcos, ofendeu muito nós, sabe? E eu aguentei calado, meus filhos aguentaram calado até o momento, porque para nós não tem sido fácil o que ela fez, essa acusação injusta, né? Mas ela não estava sozinha, não. Isso tem cachorro grande. Foi uma quadrilha. Foi uma perseguição assim. E eles aproveitaram dela. Eles colocou ela como um pivô. Ela recebeu dinheiro por isso? Deve ter recebido. Claro que recebeu. Claro. E só que uma coisa assim, eu deixo até um recado para ela. Que a justiça divina, nós espera ela, que ela é a última. A justiça dos homens, a gente não conta muito. Sabe? Não conta muito. Mas ela pode ter certeza que a justiça nossa, de nossos familiares, ela está começando agora. Assim, eu acho que perda do mandato nem foi tanto, sabe? Porque isso aí foi uma armação de uma assessora, de 12 vereadores, principalmente de um vereador, que você sabe. Quem que eu tô falando? Tô falando diretamente para você. Espero que você veja essa entrevista e veja aqui, ó, no fundo do meu coração, que eu estou falando para você.
Que você era uma pessoa que poderia estar vendo a situação e conversar conosco, conversar com ele, perguntar o que estava acontecendo? Não, você não fez. Você fez o contrário. Você iludiu ela e ajudou ela a fazer essa denúncia. Ela envolveu. Era uma quadrilha muito grande. Ali tinha coronéis, peixe grande, com muito dinheiro. E ela é gananciosa. Ali eles devem ter oferecido uma graninha para ela, ela pegou. Ela gravava áudio dele, ela soltava coisas de dentro do gabinete, ela maltratava as pessoas. Tanto que eu coloquei um post no meu Facebook, desabafando da ganância dela e dos 12 vereadores. Da passação de pano, da varreção debaixo do tapete que está aquela Câmara ali, viu? Tá uma vergonha aquilo ali. Aquilo ali foi um circo. Um circo que está aquilo ali. E outra... sobre a homofobia do vereador José Eustáquio, do Vitor Porto, e falo isso com toda segurança. Eu tenho um vídeo de vocês fazendo a piadinha. Então, se era para ser caçado, vocês dois tinham que ser os primeiros a ser caçados, certo? Porque homofobia. E tinha o vídeo, tinha prova, vocês fizeram dentro da Câmara e foi varrido para debaixo do tapete. O presidente passou a mão na cabeça deles. Por quê que o presidente fez isso? Porque eles eram da mesa. O Vitor Porto é o secretário. O José Eustáquio é o que fica sentado do lado do presidente. O presidente jamais iria fazer alguma coisa dessa aí com eles. Então, o presidente passou a mão na cabecinha deles e varreu isso aí para debaixo dos tapetes. Em seguida também, aí foi a cassação do Marcos, né? Veio a cassação do Lázaro, que é uma grande injustiça também. Injustiça que eles chutaram eles de lá, né? Chutou eles de lá, fez deles gato e sapato, que é muito triste na população patense, na história aqui em Minas Gerais. Caçar 2 vereadores logo em seguida, ainda mais do mesmo partido. Isso aí foi uma marcação, uma formação de quadrilha, coronel grande. Isso aí tem peixe grande no meio. E eu não tenho medo do que eu tô falando. Não tenho medo. Não tenho medo. Calei até o momento. Fiquei caladinha. Não adianta falar que eu estou emocionada, que eu acabei de perder o Marcos, que não é. Estou falando isso do fundo do meu coração. Aí em seguida chega uma denúncia do Vitor Porto. O que eles fazem? Eles não acatam nem a denúncia. Ô, presidente, acorda, pelo amor de Deus. Acorda, você está fazendo tudo errado. Não faça isso, não. Você pisou no Marcos, pisou no Lázaro, apoiou o José Eustáquio, apoiou o Vitor Porto novamente. E varrer tudo para debaixo do tapete. Se a cassação do Lázaro, que as denúncias foi as mesmas, por que você não aceitou a denúncia também do Vitor Porto e não cassou ele? O Vitor Porto era pior a denúncia dele, tinha os comprovantes dos depósitos de dinheiro. Isso aí foi muita crueldade que vocês fizeram. E voltando lá no caso do Marcos também, que eu estou aqui para esclarecer e falar tudo, teve a abstenção de voto. Abstenção de voto. O José Luiz quis obster o voto e eles não aceitaram. Isso magoou muito nós. O Marcos perder por um voto. Vocês não têm nada de humano. Nada. Nadinha. Sabe? Nada que eu falar de vocês, eu fizer, não vai levar em consideração nenhuma. Outra. Primeiro, o Carlito fala que não ia fazer parte da comissão, que era parente dela. Então por que ele votou? Por que ele permaneceu lá? Se ele era parente dela, ele não podia permanecer lá no plenário, não. Vocês passaram mão em tudo, só que eu falo para vocês. Eu falo mesmo. Não vou esconder nada. O Marcos estava muito, ele ficou muito derrotado, muito abalado com isso aí, viu? E eu não passo a mão na cabeça. Ali são 12 vereadores que eu não tenho admiração nenhuma. Só peço à população para olhar na próxima eleição que esses 12 vereadores têm que ser banidos da Câmara. Da Câmara. O próprio presidente. Erradíssimo. Quantos erros o cara cometeu? E tá lá querer julgar um colega dentro de uma Câmara, sendo que ele é um dos piores errados ali dentro? Ah, dá-lhe paciência. Para mim,
aquela Câmara morreu, acabou. Só que eu falo uma coisa para vocês. Eu tenho, sabe, uma mágoa no meu coração com vocês 12 vereadores. Esses 12 vereadores, que sabem quem que eu estou falando, eu tenho uma grande mágoa por vocês. Grande mágoa. E fique esperto, que eu não vou desistir, a família não vai desistir, nós estamos em cima de vocês, eu vou cobrar, e vou cobrar mais ainda, e vou cobrar muito. O Marcos faleceu, mas eu estou viva, e vou cobrar de vocês, e tudo que vocês fizerem de errado, eu vou postar e vou colocar mesmo. Vocês 12 vereadores e a ex-assessora, vai lá no meu Facebook, Edna Soares, olha lá a mensagem, o post que eu coloquei para vocês lá. Vai lá, olha lá. E eu não tenho nada que esconder, não. Eu quis fazer essa entrevista, eu quis mostrar meu rosto. Deve que a cidade inteira sabe onde eu moro, porque a gente faz favor para a cidade inteira, graças a Deus, que Deus deu esse dom para o Marcos e eu vou continuar com ele, não vou arredar o pé. Vocês caçaram ele, porque ele estava sendo um vereador exemplar, um vereador que fazia tudo pela população. Vai nas estradas, vai aí. Aonde ele foi, pergunta à população. Quando ele mandava para o prefeito que ele não conseguia, ele pagava do próprio bolso. Por que vocês caçou? Será que vocês tinham medo de chegar a ser prefeito? De detonar vocês? Isso foi muito triste. Ver vereador ficar fazendo reuniãozinha aí, ó. O suplente dele fazendo reunião aí com os outros para tomar a vaga dele. Se o suplente era tão bom, por que teve 500 votos? Por que ele não teve a votação que o Marcos teve? Isso aí fica a questão. E o Marcos não falava. Ele não era de falar, não. Ele não agia assim com a fala muito, não. Mas eu falo para vocês, eu fiquei aqui e o que ele não falou e o que ele não jogou na cara de vocês e o que ele não esclareceu, eu tô aqui para esclarecer com toda a população patense. Eu acho que eu tenho que resumir em poucas palavras. Sentimento de injustiça, sentimento de raiva, de ódio, de rancor. De derrota eu não diria que era derrota, porque não foi. Assim, não foi aquela derrota, porque não foi caçado, não foi porque ele não cometeu nenhum erro. E Câmara não tem poder, eles não são juiz. Eles não são juiz para julgar ninguém. Então, assim, nós ficamos magoados. Esse sentimento, acho que eu posso mover céu, montanhas, que esse sentimento não vai sair do meu coração. Tem, assim, muita mágoa. A gente fizemos uma campanha digna, limpa, onde nós podemos ir aqui na região de Patos de Minas, região toda a volta aqui. Eu ia com ele em todos os lugares, fazer suas campanhas, fazer suas vezes, levar ele lá porque ele não conseguia dirigir, para depois vir ver uma quadrilha, um bando de corruptos, chegar a fazer isso que eles fizeram com ele. Eles tinham medo do Marcos. O Marcos estava fazendo um trabalho excelente. Eles não tinham peito, eles não tinham voz, eles não tinham vez de competir com ele, não. Eles podem mover céu e montanhas, que eles não chegam no pé dele. Ele era um político humilde, ele tinha rodas, amigo e muitas pessoas a favor. Então, gente, eu deixo assim uma mensagem para a população patense do fundo do meu coração. Não julga. Muita gente julgaram muito, isso deixou nós muito tristes. Tem muitos comentários maldosos, nós passamos em cima de tudo. Mas peço vocês para olhar o lado dele, que ele foi uma injustiça que cometeu com ele. Errado foi a ex-assessora. E agora, a ex-assessora e os 12 vereadores. E o mais triste foi ter um vereador do lado dele, colega dele, ajudando ela a arquitetar a denúncia, ajudando ela a programar tudo. Então eu quero que a população patense, nas próximas eleições, olhe isso aí, vê direitinho, pesquisa. Se quiser conversar comigo, eu sou aberta para conversar com qualquer pessoa, para dialogar com qualquer pessoa. Estou aberta, estou à disposição.
Eu quero conversar com a população patense. Nós, apesar de tudo que aconteceu, o Marcos não abaixou a cabeça. Falei, você não deve, você não teme. Coloquei ele no carro e continuamos com os nossos trabalhos sociais, indo em todos os lugares que nós ia. Todos os lugares, nós não deixamos de ir em lugar nenhum, hora nenhuma, ele não abaixou a cabeça para ninguém. E eu agradeço a população patense, que foi muito, muito bom. Eles viram que a vagabunda, que a culpada foi a ex-assessora. Então eles não culparam, eles não xingaram o Marcos, não teve xingamento na minha família. Inclusive, foi muito apoio. Minha casa encheu mais de gente do que quando ele estava no cargo de vereador. Então fica assim, ó. Eu agradeço vocês do fundo do coração. E se precisar de mim, sabe aonde me encontrar, que eu não vou bater a porta na cara de ninguém. Estou aberta, minha família, meus filhos estão abertos para receber vocês. Porque sim, vocês fez o possível que vocês fizeram. Mas o mais triste também foi saber, assim, que uma pessoa com 1.800 votos, né, ganhou, foi o segundo mais bem votado, e saber que 12 vereadores, 12, que para mim, desculpa a expressão que eu vou dizer, para mim é 12 parasitas, derrubar um vereador tão bem votado igual eles fizeram. Mas vocês não conseguiram derrubar ele, não, que ele seguiu forte, ele conseguiu fazer nos trabalhos dele, e nós vamos conseguir. E vamos dar continuidade em todo o legado que ele deixou, em todos os exemplos que ele deixou. Sim, ainda é um pouco cedo, mas sim, eu considero, quero e vou seguir em frente, até mesmo para mim poder fazer a justiça. A justiça que tem que ser feita, porque a palavra assediador pesou muito. E ele não deve, porque quem arrastou ele para o motel foi ela. Foi ela quem assediou ele. Vai ser uma maneira de eu fazer justiça. Justiça que eu vou fazer. E pode ter certeza que aqueles 12 vereadores que foram contra, fez muita sacanagem, pisotearam, eles podem me aguardar lá. Que às vezes pode alguém ficar. Mas espero que a população acorda e bane aqueles 12 de lá, porque eles, de nova política, eles não têm nada. A única coisa que eles têm é que eles fazem as armações deles por trás e deixam os rostinhos de santos, rostinhos de paparazzo para a população, rostinhos de enganação, porque de santos eles não têm nada. Eles é pior do que a velha política. E eu pretendo sim ser candidata para levar esse legado dele e não vou parar. Não vou parar, já está tendo os nossos trabalhos sociais, vou dar continuidade, mesmo perdendo ele recente agora, já vou dar continuidade no legado que ele deixou. E dar a continuidade aí, que eu devo assim, muitas visitas nas comunidades que ficou para a gente voltar e não conseguiu porque o tempo foi pouco, não demos conta de voltar. Mas com certeza eu vou ser sim. Vou ser porque eu pretendo tirar essa acusação que eles colocaram nas costas dele. Acabaram com o nome dele. Mas o processo está aí, vai ser, se Deus quiser, ele vai ser libertado disso aí. E eu vou fazer o trabalho que ele fez.